Olá, galera. Essa é a primeira de uma sequência de videoaulas abordando o tema fração. Aqui nessa primeira aula vamos trabalhar apenas os conceitos, de fração e em seguida resolver alguns exemplos. E aqui tem o que vem ser a definição de fração. Fração, pessoal, é a divisão de um inteiro em partes iguais, onde o numerador representa a parte tomada e o denominador representa a quantidade de partes em que foi dividido o todo. Aqui eu tenho os elementos de uma fração, você percebe que tenho 3 sobre o 4, e os elementos de uma fração vai ser o numerador, esse traço da divisão, e o denominador. O numerador é o que fica em cima, esse de cima é o numerador, e o de baixo é o denominador. Esses são os elementos que compõem aqui a nossa fração, onde o de cima representa a parte tomada, e esse de baixo, que é o denominador, representa o todo, a quantidade de partes que foi dividido o todo. Temos aqui dois exemplos. Primeiro, esse retângulo aqui que foi dividido em 4 partes iguais, e eu pintei 3 partes de vermelho, né? Aí você percebe que a fração que representa essa situação vai ser 3 em 4. O 4 representa o total de partes que foi dividido todo, e o 3 a quantidade de partes tomada, considerada na situação. Nesse retângulo de baixo, eu dividi em 3 partes iguais, então o denominador é 3, e eu destaquei uma das partes, então vai ficar 1 sobre 3, fração que representa este desenho. Já neste círculo, eu dividi ele em 5 partes iguais e pintei uma parte de vermelho. Então, destaquei uma parte em 5. A fração que representa essa situação é 1/5. Aqui eu peguei esse quadrado e dividi em 4 partes iguais e pintei uma, destaquei uma. Então, a fração que representa vai ser 1/4. Podemos também representar uma situação problema. Vamos ver esse exemplo aqui, 1. O exemplo nos fala assim, ó. Se 2/5 do que João tem correspondem a R$ 180, quanto ele tem ao todo? Aqui você tem que entender que o todo foi dividido em 5 partes iguais. Então, vamos fazer um desenho aqui, ó, e dividir em 5 partes iguais. E eu destaquei 2 partes, pois a parte tomada aqui foi o 2. Você observa que o 2 é o numerador. Então, eu destaquei 2 partes aqui do todo. Nós sabemos que essas 2 partes correspondem a R$ 180. Assim, para sabermos quanto que vale cada uma dessas partes, basta eu pegar esse 180 e dividir por 2. Então, cada parte equivale a R$ 90. Cada partezinha dessa daqui que eu dividi o todo em 5 partes iguais, é equivalente a R$ 90. Inclusive essas duas aqui, né? Que é 90 mais 90, que deu igual a 180. Se cada uma dessas partes é igual a R$ 90, então o todo, para sabermos quanto que é o todo, quanto que o João tem, basta eu multiplicar 5 por 90. Se eu multiplicar 5 por 90, vamos obter 450. Ou seja, o total em reais que o João tem é R$ 450. Vamos fazer outro exemplo semelhante. O exemplo 2 nos fala assim: Dona Francisca tem uma dúzia de ovos. Eu destaquei aqui, pessoal, que uma dúzia equivale a 12 ovos, para você lembrar. E ela vai usar 2/3 deles para fazer um bolo. Aí a pergunta é: quantos ovos ela vai usar para fazer este bolo? Se a fração é 2/3,
Então, você imagina o inteiro e divide em 3 partes iguais. Eu destaquei 2 dessas partes, que é a quantidade que ela vai utilizar. Se o todo é igual a 12, eu dividi esse 12 em 3 partes iguais, para me saber quanto que equivale cada uma dessas partes, basta eu pegar o 12 e dividir por 3. Logo, cada uma dessas partes vai ser equivalente a 4 ovos. Se ela utiliza 2 dessas partes, assim, ela vai utilizar para fazer esse bolo 4 mais 4, que vai dar 8 ovos ao total, porque ela vai utilizar essas 2 partes das 3, né? Então, você soma o 4 mais o 4, que vai dar 8 ovos. Vamos fazer mais um exemplo aqui. O exemplo 3 nos fala assim, ó. Numa prova de matemática havia 15 exercícios. José errou 4 exercícios dessa prova. Escreva a fração que representa o número de erros cometido por José em relação ao total de questões da prova. Aí você vai considerar que a prova tem 15 questões, então o todo vai ser o 15. Então, no denominador, embaixo da fração, vai ser o número 15. E quantas questões que ele errou? Foi a parte? 4. Então, a fração que representa a quantidade de erros em relação ao total de questões é 4 sobre 15. No item B, pede para obtenha também a fração que representa o número de acertos de José. Se ele errou 4 questões e era 15 questões ao total, para saber o número de acertos, basta você pegar o 15 menos o número de erros, que foi 4, que vai dar 11 acertos. Se ele acertou 11 questões, então a fração que representa o número de acertos vai ser 11 e 15, que foi o total de questões da prova. Aqui está a fração que representa o número de acertos em relação ao todo. No item C, fala assim, ó, Henrique errou 1/5 dos exercícios dessa prova. Quantos exercícios ele acertou? Ele fornece a fração que representa o número de erros, mas ele quer a fração que represente o número de acertos, né? Então, você tem que imaginar um todo dividido em 5 partes iguais, e a fração que vai representar o número de acertos vai ser 4 sobre 5, pois o número de erro é igual a 1/5, ou seja, ele errou 1, que é esse daqui, ó, em 5, e o restante ele acertou. Então, para me saber quanto que equivale cada uma dessas partes, eu vou pegar o todo, que era 15 questões, e dividir em 5 partes iguais. Se eu dividir o 15 por 5, vamos obter 3. Isso quer dizer que cada uma dessas partes aqui é equivalente a 3 questões. Sendo assim, ele acertou 4 vezes 3. Já que cada parte é igual a 3, ele acertou 4 dessas partes. Então, é 4 vezes 3, que vai dar 12 acertos. Ele acertou 12 e errou apenas 3 questões. Então, aqui está a solução do item C. E aqui, pessoal, encerramos a nossa primeira aulinha abordando o tema fração. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.